como devam se levantar, essa igreja muda, o Brasil muda, a situação muda. Quando homens se levantarem, erguerem, quando tivermos homens de Deus praticando a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo dessa manhã, eu ando com livros, porque Monteiro Lobato já dizia uma coisa certa: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Alguém diz alguma coisa, você não tem nem como contestar, você não tem nem como falar. Mas quem lê vai dizer assim: opa, eu não vejo assim, eu vejo dessa maneira, com profundidade, com lógica e com teologia. Assim, indicaria alguns livros para vocês. Esses livros são da editora e eles não dão mais descontos quase que, mas fiz um acordo com eles para dividirem de acordo com a sua possibilidade. Você pode dividir até Jesus voltar. Então você pode fazer uma divisão aí nesse aspecto. Não são livros que você encontrará facilmente, eu fico garimpando alguns títulos. Aqui está o melhor texto preventivo que eu já vi sobre a questão da pornografia. A pornografia está na mão. Hoje, com o celular, meninos e também meninas estão tendo acesso a essa coisa tão nefasta e viciante. Assim, você que trabalha com pré-adolescentes, você que está vendo que seu menino já está ficando um rapazinho, a sua menina também, se você não falar, aquele colega mal intencionado vai falar. Então é melhor que você fale preventivamente. E aqui você terá: não morda a isca. Você poderá fazer uma série de estudos, um mês de estudos na classe dos pré-adolescentes e adolescentes. Você que tem seu filho também aí com a idade já de 9, 10, 11 anos, você pode estar preventivamente conversando com ele sobre isso. Não morda a isca. Ontem eu falei que nós precisamos ter uma teologia prática e profunda a partir de casa. O nosso tema hoje pela manhã é inclusive este: a fé começa em casa. A fé não começa na igreja, a fé não começa na escola. Na igreja a gente abastece, na escola a gente vivencia, no trabalho, na sociedade, mas a fé começa em casa, ou ela é perdida, destruída em casa, por má instrução e por mau acompanhamento dos pais. O reverendo leu conosco, hoje pela manhã, o texto de Provérbios. Lemos Provérbios de 1 a 7, os versículos no capítulo 1, que vai falar logo ali, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber viver, do viver com sabedoria. Mas ali diz que os loucos não andam por eles. E os loucos não andam por esse caminho de sabedoria. E os loucos estão aumentando em Belo Horizonte. O que não falta em Belo Horizonte é menino doido, menina doida. Está faltando menino de fibra, menina de sabedoria. Para que você possa instruir muito bem a sua casa, você vai ter aqui 96 estudos maravilhosos, práticos, objetivos, bem da nossa linha reformada, da Confissão de Fé de Westminster. Mas também vai ser uma boa lembrança para você relembrar a sua herança, a sua fé, a doutrina. Sabe, meus irmãos, testemunho de Jeová chega na casa da gente e a gente passa vergonha, porque eles são afiados na linha deles, e você não afiou mais a sua linha. Aí quando chega na sua casa, você fica assim: mulher, fica calada, para eles pensarem que não tem ninguém para ir embora. Não, irmãos, nós devemos saber responder a quem nos pedir razão da esperança que nós temos. Material excelente, teologia concisa. Eu incentivo também vocês, mulheres, um texto também vale para os homens, mas escrito por Jane Wilkin, excelente escritora, baseando-se na pergunta: quem é Deus? E aqui ela vai responder 10 perguntas, 10 respostas dessa pergunta: quem é Deus? Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é poderoso. Vocês podem fazer estudos com as suas filhas, com as moças dessa igreja. Vocês podem fazer estudos na SAF. Quem é Deus? Ele é incomparável. Vale a pena este livro também. Os últimos que eu tenho aqui para avisar para vocês nessa manhã ainda: Cristianismo Básico. Assim que me converti, eu li esse livro. E esse livro me ajudou até hoje. Até hoje eu colho informações colhidas nesse livro e já se vão quase 40 anos da minha conversão. Cristianismo Básico vai lhe dar base, ensinamentos, aquecer o seu coração de novo. John Stott escreveu, e eu recomendo 10 vezes, não só uma vez, Cristianismo Básico. E eu tenho viajado pelo Brasil.
Às vezes eu estou num trem, às vezes eu estou num ônibus, num avião, e eu vou evangelizando uma pessoa, falando de Cristo para outra pessoa. Estou numa fila aguardando, e ali eu vou reunindo histórias. E nessa reunião de histórias, eu vou narrando como eu evangelizo. Um dia eu estava andando lá nas ruas de São José dos Campos, minha última cidade onde morei. Era pastor lá. Estou andando, fazendo meu exercício físico. De repente eu encontro um homem latindo. Isso mesmo que você ouviu. E ele estava latindo para um amigo dele. Eu cheguei perto, mas era um latido tão bom que um vira-lata iria discutir com ele. Ele latia muito bem. E eu escrevo aqui, o homem que latia muito bem. Deixei ele terminar de latir. Depois entabulamos uma conversa e terminamos orando juntos. Em português, viu gente? Não em latidos, mas em português. Estava eu lá no Acre, encontrei uma irmã que quando criança morava no Seringal e uma onça entrou na casa dela. Então são histórias para o coração. Aquela história que você pode dar para um amigo. Tem alguém enfermo no hospital. Quando a gente está no hospital enfermo, a gente vê que tem muito tempo. Aí você vai lendo com ele, ele vai lendo também para si. São alguns livros que eu indicaria para vocês nesta manhã. Deixa eu beber um gole d'água. Obrigado, meus irmãos. Lá no Ceará, em tempo de seca, deixaram um copo assim, o pastor pensou que era gentileza. Aí o pastor bebeu a água do batismo, todinha. Não teve batismo naquela manhã. Não vai ter batismo hoje de manhã aqui não, né, pastor? Não é com essa água não, essa água está muito gelada para batismo. Nosso tema é a fé começa em casa. E C.S. Lewis, Clive Step Lewis, ele disse isso que eu gostaria que você anotasse. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta vai ter vida eterna ou existência eterna. Vida eterna, essa diferença é para quem conhece Jesus Cristo como seu Salvador. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, não só na existência sobre a face da terra, mas também vida eterna, perdoado por Deus para todo sempre no reino de Deus. Isso é vida. Agora tem muita gente só com existência nas ruas de Belo Horizonte e que ressuscitarão também no último dia para a existência para todos sempre no inferno. A pergunta que eu lhe faço, também faço para mim como pai. Veremos nossos filhos e filhas na eternidade com Deus. Eles estarão conosco na eternidade. Eles creram em Jesus Cristo e professam e confessam a fé. Tem muita gente querendo dar estudo, e eu não sou contra, querendo dar posses, e eu não sou contra, querendo dar muitas coisas, mas tudo isso em primeiro lugar, e se sobrar tempo, o reino de Deus. Tem muita gente dando o que não é eterno para os seus filhos, batalhando por isso, e o que não é eterno é eternamente e será eternamente inútil. Vamos dizer todos o tema do nosso estudo nessa manhã, vamos lá? A fé. Os torcedores do Cruzeiro. Torcedores do Atlético. Cruzeiro ganhou de 1-0. Torcedores do América. O senhor sozinho, pode ler. Pode ler, meu irmão. A fé, eu vou com o senhor, vamos lá, nós dois. A fé começa em casa. Não começa na igreja, como nós falamos nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículo 1. O contexto desse texto é que o rei Ezequias adoeceu. E a doença foi piorando, piorando, e ele ficou acamado. Com certeza vieram os médicos, com certeza este homem foi atendido no que podia, mas ele não melhorava, ele só piorava. Aí quando é um dia dizem, rei, o profeta Isaías está aí para falar com o senhor. Aí o rei deve ter tido assim um arroubo de esperança. Gente, o profeta veio orar, veio falar comigo. Quem sabe ele vai orar, impor as mãos sobre mim, e eu vou me levantar desse leito. É sempre bom receber uma visita pastoral em tempos, qualquer tempo,
mas em tempos de enfermidade também. Aí agora chega o profeta de Deus para visitar o rei. Eu fico imaginando que aquele homem deve ter tido assim um arroubo de esperança. Vamos para o texto. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas que visita pastoral, hein, gente? O homem esperando uma oração, quem sabe para ter o seu restabelecimento, e o profeta disse assim: você vai morrer. Que coisa seríssima. Mas essa é a grande realidade nossa. Mais cedo ou mais tarde, quando menos esperarmos, enfermaremos e não levantaremos de um leito e morreremos. Lá no Rio de Janeiro, um rapaz chamado Aloísio, ele mandou colocar na lápide dele, está lá no Rio de Janeiro: fiz de tudo para não ir. Mas não teve jeito. Quem passa naquele cemitério lê: fiz de tudo para não ir. E tem pessoas que estão fazendo de tudo para não ir, mas esse momento nós não temos como dizer não, só temos como dizer sim. Agora, quando uma pessoa está enferma, quando uma pessoa está adoecida, e quando é uma doença que a pessoa vê que não estará se recuperando, ele tenta colocar o que em ordem? A sua vida. Aí você vai visitar o irmão, a irmã, você vê que o irmão está mais calmo, mais sereno. E quando a pessoa está se aproximando do fim, ele começa a colocar também sentimentos em ordem. E ele procura reconciliação. Ele procura refazer amizades que foram prejudicadas, desfeitas. Ele diz assim: querida, manda chamar a tua mãe, eu quero conversar com ela. Sogra, a senhora sabe que eu detestei a senhora a vida toda, mas eu não quero morrer com esse ódio no coração, sogra. Então vamos reconciliar aqui nós dois, sogra. Quando a pessoa está para morrer, a pessoa procura colocar em ordem a vida. Mas aqui o profeta diz algo que é precioso para mim e para você nessa manhã: põe em ordem a tua casa. Por que põe em ordem a tua casa? Disse o profeta a Ezequias. O profeta disse ao rei Ezequias. Isaías, a palavra de Deus é rica, preciosa, fala deste homem. Aí quando é depois, os arqueólogos só ficam dizendo: bem que a Bíblia disse, bem que a Bíblia disse. Um dia desse eu estava lendo o jornal e estava lá: descoberta pode comprovar a existência do profeta bíblico Isaías. E tinha até um sinete onde aparece o nome dele, em que ele estampava os seus escritos. Isaías era um homem que tinha acesso à corte, era um homem que tinha acesso ao convívio com a corte real. Isaías viveu no período dos reis. Tanto aí que você tem na sua Bíblia, o livro dos reis e o livro das crônicas mostram esse período. E foi um período muito difícil. Foi um período de loucuras, de idolatrias, de afastamentos, de totalmente depravação naqueles dias dos reis e naquele dia também dos profetas. Foi, como lhes disse, um período conturbadíssimo. Havia toda uma existência nesse período conturbado, em que as pessoas tinham muito medo. Será que é essa semana? Será que é amanhã que a Assíria vai vir com todo o seu tropel, com todo o seu exército, e vai vir arrasar com a gente? Ou será que o perigo vem da Babilônia? A Babilônia está crescendo tanto, se expandindo tanto, e a Babilônia já estava dando provas de que seria uma superpotência, não demoraria muito. Então pessoas cresciam, pessoas nasciam, pessoas viviam entre ameaças de deportações para servirem como escravos, ou no reino da Assíria, ou no reino da Babilônia, sem nenhuma liberdade mais. Praticamente semana após semana, ou a Assíria vem e arrasa com a gente, ou a Babilônia vai vir e arrasará com a gente. E de fato Israel foi prisioneiro da Assíria, e Judá da Babilônia. Isaías, ele foi, como lhes disse, um profeta da corte, um profeta da capital. Mas também o seu contemporâneo é Amós. E Amós está mais no interior. Amós tem mais uma linguagem simples. Isaías, uma linguagem mais rebuscada. O hebraico do texto de Isaías
é finíssimo. O hebraico do texto de Amós é simples. O que isso lhe ensina e me ensina é que Deus manda o seu recado, Deus manda os seus avisos para todos, para quem tem estudo, para quem tem pouco estudo, para o campo, para o grande centro. Deus vai chegar a sua mensagem. Deus faz chegar a sua mensagem na capital dos mineiros. Deus também nessa manhã fez chegar a sua mensagem e faz chegar a sua mensagem ao menor município do estado de Minas Gerais. Deus tem os seus servos, Deus tem Isaías para pregar, Deus tem Amós para pregar. Deus não deixa um povo sem aviso quando Ele quer avisar que a desgraça está iminente, mas que a salvação também está às portas. Isaías, ele vai atuar durante o reinado de 4 reis, longos reinados até, em que o profeta não muda a sua mensagem, o profeta chama o povo ao arrependimento, mas parece que a mensagem de Isaías entra aqui e sai aqui. Deixe-me fazer uma pergunta de retórica nessa manhã, mas não pense que eu estou zombando de você. Responda, por favor, até levantando a mão. Quem aqui entre os presentes tem orelhas? Muito obrigado. Eu gosto de fazer umas perguntas assim, porque até as pessoas assim, claro que todo mundo tem orelhas. Todo mundo aqui tem orelhas. Mas quando Jesus de Nazaré pregava, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muita gente nesse ambiente, tem muita gente que entra nos cultos, nas igrejas, só com as orelhas. Não escutam, fazem dos seus ouvidos moucos. Que Deus fale conosco nessa manhã. Que a mensagem entre por aqui, alcance o coração, marque o caráter e aumente a nossa fé. Durante 4 longos períodos de reis, mensagem após mensagem, aviso após aviso, e um povo que não queria ouvir. A Deus misericordioso e bom, nos mandou um recado muito importante ontem à noite. Se você não veio, que pena. Hoje também Deus quer falar conosco, e Deus tem falado através do seu servo e de outros encontros mais dessa igreja. Mas já ouviram essa expressão? Quem aqui já ouviu essa música? Esse cara sou eu. Quem já ouviu? Muita gente ouvindo música mundana, né, gente? Mas se tem um cara na Bíblia que podia dizer assim: esse cara sou eu, é Ezequias. Por isso que a gente vai começar a entender agora por que ele não precisava colocar a vida dele em ordem. Ele precisava colocar a casa dele em ordem. E sabe, se pudéssemos dar uma nota para ele, vendo, percebendo, acompanhando a sua dinâmica e regularidade de vida, nós teríamos que dizer que Ezequias é um cara nota 10. E agora que nós lemos o nosso texto básico, nós vamos ler agora o contexto do texto básico. O texto básico dessa manhã foi: põe em ordem a tua casa, porque não viverás, porque morrerás. Agora nós vamos para os acontecimentos do contexto. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29. Estou dando um bom tempo para você encontrar, meu irmão, minha irmã. Se você não encontrou ainda, é que o seu manusear da Bíblia, a situação está crônica. Então vamos lá. Com certeza quem fez esse púlpito não pensou que um dia ia existir laptop. Deixar meio de lado assim, e a Bíblia aqui. Só espero que o laptop não caia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E Ezequias reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Vamos orar pedindo iluminação do alto. Senhor, com o texto aberto, no contexto onde vamos explorar lições para a vida da gente, que na casa da gente a gente possa colocá-la em ordem,
Que homens sejam homens prudentes, sábios e de decisões. Que mulheres sejam prudentes, sábias e de decisões. Ajude-nos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Que interessante que o texto fala da mãe dele. Que o texto mostra como a sua mãe foi importante na sua vida. Mais uma vez eu me recordo do texto bíblico. Ô meu irmão, pronto, joia, fica bom assim, eu coloco aqui. Se eu estiver pregando alguma coisa aqui, o pastor vem e prega aqui ao lado e corrige. Não, está tudo bem aqui agora, pode ser assim. E Deus criou diáconos. E presbíteros que já foram diáconos um dia também. Naquele texto de abertura, que nós lemos até o versículo 7, em Provérbios, aí o versículo 8, Provérbios 1, 8, não precisa abrir lá, vou lembrar você, diz: e não se esqueça do ensino do teu pai e da instrução da tua mãe. Como é importante para a formação de um menino ou de uma menina, o ensino do pai é por aqui, é dessa maneira, e a instrução sábia da mãe. Fica muito pesado criar um menino só uma pessoa. Precisamos dos dois, sim. E aqui começa mostrando que este homem, ele fez o que era reto perante o Senhor. Cabe-nos uma pergunta nesta manhã então: quem foi de fato Ezequias? Quem foi este homem? Para que nós possamos aprender com a sua história. Em primeiro lugar, ele foi um estadista. Ele não só ocupou um posto, ele não só sentou num trono, ele soube reger o Estado. Ele soube trazer paz para o Estado. Com tantas ameaças, como já lhes disse, da Síria no norte, e da parte leste, vindo a Babilônia com muita força, muitos inimigos em derredor, amonitas, moabitas e etc. Este homem trouxe paz em tempos de crise. Era um tempo em que as nações estavam em crise econômica. Este homem trouxe estabilidade para Judá. Este homem sabia dirigir. Vamos por aqui, vamos desse jeito, vamos melhorar a nossa armada, vamos reservar água, vamos fazer aquedutos, vamos fazer tudo isso. Esse homem, ele foi um estadista, mas ele também foi um bom rei. Teve rei que passou pela história, como nós vimos ontem o rei Jorão, que não servia para nada, mas esse homem não, ele foi um bom rei. Ele cuidava muito bem do povo e também ele foi um rei bom. Um rei em que ele tinha atitudes coerentes, ele tinha atitudes bondosas. Quando lemos nos relatos bíblicos, Reis e Crônicas, nós vamos ver assim: e subiu ao trono um rei que fez o que era mal perante o Senhor, segundo o seu pai. Aí depois veio um filho desse indivíduo e fez igual ao seu pai, pior ainda. Então nós vamos ver intercalações do tipo: um rei bom, um rei mau, outro rei mau, um rei bom, um rei mau, outro rei mau, um rei bom, para separar muito bem a atitude, a postura e a presença entre o povo. Ele foi um dos reis bons de Israel, e um bom rei. Ele foi reconhecido, como lhes disse, como um líder nacional, e ele soube conduzir bem o país em momentos de graves crises internacionais. Então, eu diria para vocês que em termos de competência, e tem muitos homens que me escutam nessa manhã aqui, que são homens competentes no que fazem e como agem. Em termos de competência, este homem recebe nota 10. Ele era o cara em termos de competência. Ele foi de fato um líder na condução das suas atividades. Em segundo lugar, uma outra informação que nós temos sobre este rei é que ele vai ocupar grandes porções nas narrações bíblicas. A Bíblia não perde tempo elogiando homens. A Bíblia não tem por fim dizer: olhem esse homem. A Bíblia conta a história. A Bíblia tem uma mensagem sobre como Deus misericordiosamente tem ação na história dos homens para a preservação dos remanescentes. E nessas crises todas, confusões todas, conflitos todos, Deus vai usar a vida de Ezequias para preservar a sua promessa e a esperança de salvação. Assim, no reinado desse homem,
ele vai ocupar grandes porções bíblicas. Serão 4 longos capítulos. Capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 e capítulo 32. E se você for ver bem, você vai ver que são grandes porções, longas porções de narrativas bíblicas. E ele começou o seu reinado, como já vimos, muito jovem, com 25 anos de idade. Seria o equivalente nosso a alguém saindo da faculdade, alguém que concluiu o seu curso universitário. Sabemos que tem tanto universitário doido, maluco, tanta universitária sem rumo, vai para a universidade e piora lá dentro, de caráter, de conduta, de postura. Mas aqui está um jovem que diz assim: não, eu não quero perder tempo. Eu quero me valer de sabedoria para que eu possa ter presença, marcar presença no meio do meu povo. E enquanto muita gente hoje, com 25 anos de idade, está doidinho, desgovernado, drogado, bêbado, sei lá o quê, esse homem não, ele estava assumindo o comando de uma nação. E nós vimos que ele reinou durante 29 anos, ano após ano. Prosperidade, segurança, dinamismo. Ah, que homem para governar e saber governar era Ezequias. Mas a frase que muito me chamou a atenção, logo no início da sua história, ele fez o que era reto perante o Senhor. Que atitude sábia, o que Deus diz. E depois ele agia dizendo: Deus disse. E nós vamos dessa maneira, e nós vamos dessa forma. Ele se espelhou em Davi, seu pai. Davi não era o seu pai biológico. Davi seria já mais do que tetravô dele. Davi estava na história já, em comparação a ele, muito longe. Seu pai, o que o gerou foi Acaz. Acaz era doidinho da cabeça. Acaz era uma desgraça com sobrenome. Acaz não servia para nada. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que infelizmente tem muito menino, muita menina que foi gerado por um homem louco, por uma mulher louca. Mas graças a Deus por sua avó, por seu avô, que o trouxe para a igreja, que o conduziu à fé, que não deixou faltar nada em casa. O avô, a avó, uma tia. Ou seja, graças a Deus que ele disse assim: quem na minha família presta? Quem na minha família é capaz de eu me guiar pelo seu caráter e conduta? E assim diz que ele tentou fazer como Davi, um dos seus avós, fez. Que bom que nós temos homens e mulheres de fibra e de raça na fé, que têm ajudado meninos e meninas a não se perderem, porque se dependesse dos que lhes geraram, eles poderiam quebrar a cara na vida. Então, em termos de começar bem, esse homem ele também recebe a nota 10. Um modo de governar como este, fazendo o que era reto. De casa, você, meu querido, minha querida, pode fazer isso ao seu local de trabalho. Esse rei, aqui em termos de governo, ele começou fazendo o que era bem e bom. Ezequias, em terceiro lugar, começou fazendo o certo. Capítulo 29, versículo 3 nos diz: no primeiro ano do seu reinado, logo no primeiro ano, meus irmãos, logo no primeiro no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Se as reparou é porque a situação estava periclitante. Tinha coisas que estavam se quebrando, quebradas, quem sabe abandonadas. E esse homem disse: não pode ser assim na casa de Deus. Nós temos que restaurar, nós temos que reparar. Essa igreja tem que ser a melhor igreja para quem nela chegar, para que as pessoas percebam que aqui tem amor por Deus, que a lei do Senhor é perfeita, pregada nesses púlpitos, ensinada nessas classes. Não podemos deixar as coisas por aí, de qualquer jeito, reunião acontecendo de qualquer modo. Isso vai quebrando, isso vai rachando, isso vai desanimando. Muitos meninos assim: eu não quero naquela igreja, pai, não quero naquela igreja, mãe. A professora não dá atenção para a gente, ninguém cuida de nada. Aqui esse homem percebeu que algumas coisas estavam precisando de ajustes, de reajustes. Então o que ele foi lá? Ele valorizou a casa do Senhor. Faça isso na sua casa, homem. Faça isso na sua casa, mulher. Urgentemente repare a vinda à casa de Deus. Não atrase para a escola bíblica dominical. Não atrase para o culto vespertino. Venha orar ao Senhor no culto de oração. Faça isso.
E você vai ver que benefícios vai ser na vida dos seus filhos que aprenderão a imitá-lo, a imitá-la. Ele investiu nos reparos da casa do Senhor. E ele também trouxe gente certa para o serviço santo. Não era qualquer um que servia, de qualquer jeito ou de qualquer modo. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, versículo 5, e lhes disse: ouvi-me, ouçam bem, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Tinha entrado tanta coisa no templo, tinham colocado tanta coisa no templo, tinham inovado tantas coisas. Tem tanta gente tentando inovar nos cultos, tem tanta gente tentando inovar nas reuniões, tem tanta gente tentando trazer o mundo para dentro da igreja para ver se atrai os mundanos. Nunca aconteceu isso, nunca melhorou isso, só trouxe mundanismo para dentro da igreja. Mas esse homem disse: vamos santificar o Senhor. O culto é como ele prescreve, vamos tirar tudo o que for sujo. E assim sendo, este homem, ele exige santidade. Santidade no departamento infantil, santidade na UPH, santidade na SAF, santidade na junta diaconal, no conselho da igreja, santidade ao Senhor, palavra, compromisso, honra, vida santa. Então, em termos de zelo, em termos de postura, este homem, ele de fato também recebe a nota 10 com esse cuidado. Estão começando a entender agora porque o profeta não disse para ele: põe em ordem a tua vida? Porque estamos vendo na história desse homem que a vida dele está bem. Põe em ordem a tua casa, foi o que o profeta disse. Este homem começa bem, este homem comanda bem, este homem tem zelo e postura de uma maneira muito bonita. Ezequias é o cara, nota 10. Em quarto lugar, Ezequias não quis repetir erros. Do versículo 6 ao versículo 11, nós não vamos ler todo o texto, mas ele vai começar a dizer assim: nossos pais fizeram, nossos pais erraram, nossos pais não se portaram bem. No versículo 11, ele vai terminar essa sentença dizendo: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Sabe, ele vai dizer assim: não sejam negligentes, como foram os nossos pais. Nossos pais brincaram com Deus, nossos pais largaram os compromissos com Deus, eles foram negligentes. Que coisa séria, quando uma geração que não conhece ao Senhor, por relaxamento dos pais, vem, faz pior ainda, se mistura mais ainda, se compromete mais ainda. Eu sou um homem que prega em muitos lugares, eu vou pregar em muitos presídios até. Eu fico imaginando, eu fico impressionado imaginando quantos meninos ali que se chamam Josué, Obadias, Jeremias estão lá dentro e não precisariam estar lá dentro se tivesse tido criação cuidadosa de fato dos seus pais. Ele vai dizer que os nossos pais cometeram graves erros. Ele vai dizer que os nossos pais, eles descuidaram das entradas e das saídas e da lâmpada. Está lá no versículo 3. Agora, isso significa o que num contexto já a partir da revelação da graça de Deus em Jesus Cristo? Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E se nós não cuidarmos da maneira como nós nos portamos em testemunhos, este mundo vai adoecendo mais ainda, esse mundo vai ficando mais em trevas ainda. Não cuidaram da entrada, nem da saída, ou seja, pode entrar na sua casa o que quiser? Os seus filhos podem sair por aí como quiserem? Será que vocês não têm controle e não têm comando? Para ter controle tem que ter comando, e para ter comando tem que ter controle. Se vocês largam, entra qualquer coisa na casa de vocês. Se vocês não cuidarem, seus filhos sairão por aí, por negligência dos pais. Os filhos entraram em maus caminhos e saíram para os maus caminhos com más companhias. E também não cuidaram da questão do testemunho, é tão importante. Nós lemos que eles não foram queimadores de incenso. O incenso no Antigo Testamento era sombra, era uma ideia do que haveria de vir mais na frente, que são as orações.
Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz que Deus pega as orações, Deus recolhe as orações e as colocam em taças de ouro, porque sobem para Ele como incenso. Nós já fomos melhores em oração, nós já oramos mais, nós já participamos mais dentro de casa com um culto de oração, orando uns com os outros, uns pelos outros. Agora ninguém mais ora a Deus um pelo outro, manda recado para o WhatsApp. Nós deixamos de orar. Já fomos melhores como igreja presbiteriana no Brasil em reuniões de oração. Que bom que nessa igreja hoje de manhã começamos com uma reunião de oração e tivemos gente aqui orando. Ah, meus irmãos, oremos ao Senhor. Ó tu que respondes orações. A oração não muda a Deus, mas me muda. Eu aprendo tanta coisa quando eu mais oro. Billy Graham dizia: ore, e ore bastante, até que você e Deus sejam amigos íntimos. C.S. Lewis dizia que o céu não está fechado para alguém que está no seu quarto com a porta fechada. Oremos, meus irmãos, busquemos ao Senhor em oração. Eles não ofereceram sacrifícios. No nosso caso, relembremos do cordeiro que foi morto. Quando tomamos a ceia do Senhor, devemos lembrar que foi pago um alto preço por nós, que Jesus Cristo foi a oferta, foi o sacrifício por nós. Não tomemos a ceia mecanicamente, que nós possamos estar praticando o que a palavra de Deus nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Jamais desprezemos o sacrifício de Deus. Amei o que vi nas entradas aqui desse templo. Tem 2 textos, lembrando para você que Deus está nesse lugar, que Deus é santo, santo, santo. Não entre aqui de qualquer jeito, não fique mexendo no celular, não fique conversando, não fique rabiscando no boletim alguma coisa, esperando o tempo passar. Quantos dariam tudo para estar nesse momento, nesse lugar aqui, não podem? Vão para a Coreia do Norte, fale com os nossos irmãos lá e vocês vão ver o que eles poderiam dizer para vocês. Não desprezem a liberdade que nós temos de nos reunir na casa do Senhor e ofereçam sempre sacrifícios e louvores e gratidões a Deus. Os nossos pais, então, ele vai dizer, eles foram negligentes. Eles brincaram com Deus. Ele diz isso no versículo 8, ele repete isso no versículo 11. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Assim, em termos de temor e em termos de conhecimento de doutrina prática, aplicada, o que eu sei, eu pratico. O que eu sei, eu levo a sério. Em termos de temor do Senhor, que é o princípio do saber, em termos de conhecimento para a vida e em termos de doutrina aplicada, esse homem também recebe nota 10. Há um apego bonito com a lei de Deus como ele tinha. É algo tão impressionante, e a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em quinto lugar, ele encorajou a participação de ofertas de gratidão. Esse homem disse: agora que vocês viram que isso aqui é santo, que nós precisamos de manutenção, nós precisamos cuidar da casa de Deus, então tragam e invistam. Infelizmente, grande parte do povo que frequenta a igreja não é dizimista, não investe no reino de Deus. Já podíamos estar muito mais longe, poderíamos ter feito muito mais se o povo fosse fiel, com gratidão e alegria ao Senhor, devolvendo o que é dele, não é seu, não é o seu dinheiro. Tudo vem do Senhor, cantamos sobre isso esta manhã. Então, um coração santo é um coração generoso, é um coração participativo, não é nem egoísta e nem avarento, é um coração que dá, é um coração que doa. Versículo 31 do capítulo 29 diz: disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Deveríamos vir para devolver dízimos e ofertas cantando com alegria. Estava conversando a semana que passou, a semana retrasada, melhor dizendo, com meu amigo Ronaldo Lidório. Ele que foi lá e evangelizou os concombas, nativos nômades lá na África. E o momento mais sublime e bonito do culto em termos de participação é quando o povo vem devolver dízimos ao Senhor e ofertas. Eles fazem com tanta alegria, porque eles reconhecem: tudo vem do Pai das luzes, tudo vem dele.
Então o povo, ele participa da bênção de ofertar. E assim se estabelece o ministério. E o ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil deve ser também assim, com transparência, com prestação de contas, o que vocês investiram, o que vocês devolveram. Temos até uma assembleia ordinária para isso. Foi investido dessa maneira, desse modo. Nós temos entre os irmãos mesmos um conselho para análise de contas. Assim deve ser na casa de Deus: transparência, ordem, cuidado e zelo. Então, em termos de generosidade, com um cifrão até, em termos de investimento, este homem, ele também recebe nota máxima, nota 10. Uma administração do dinheiro na causa de Deus como essa merece nota 10. Em sexto lugar, Ezequias tinha profunda noção da soberania divina. Versículo 36 do capítulo 29 diz: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. É Deus quem faz, é Deus quem mantém, é Deus quem sustenta. Pratique isso na sua casa com os seus filhos. Filhos, temos um prato de comida na mesa porque Deus nos sustenta, porque Deus nos dá ações de graças. Quantas vezes as nossas orações de gratidão no almoço são só de proforma. Senhor Deus, muito obrigado. Amém. Que pena. Que pena. Só Deus entendeu, porque nem você entendeu o que você disse. Também não precisa ser aquela oração para esfriar a comida, viu, gente? Ó Deus de Isaac, de Abraão, Isaac, Jacó. Quando fala Jacó, chega a tremer o lábio inferior. Não precisa ser esse tipo de oração que esfria a comida. Mas se você é aquela oração de gratidão. Eu me lembro, nossa filha mais velha, pequenininha. Então nós estávamos incentivando Fernanda a agradecer o alimento, a ser grata pelo alimento. Isso ela faz até hoje, graças a Deus. Ela era bem pequenininha, tinha um vocabulário bem pequeno. Mas toda vez que a gente ia agradecer ela, Papai do céu, obrigado pela comidinha. E ela foi ampliando o seu vocabulário. Naquele tempo eu era pastor no Paraná. Montei um grupo de teatro para a gente evangelizar. E a gente evangelizava nos locais de teatro, viu, gente? Era uma história, me baseei muito em C.S. Lewis, criando histórias, montando pautas. E a gente ocupava lá no teatro local, não era aqui no púlpito não era nada disso, era no local de teatro. E aquele pessoal vinha, pagava o ingresso, com o ingresso a gente comprava material para fazer mais peças. E devemos ter evangelizado ali cerca de 35 mil pessoas, numa região dura, seca, que não entrava na igreja, mas ia no teatro, pagava para ouvir o evangelho, pronto. Aí eu escrevi uma peça sobre o Natal. Eu percebo que o Natal está perdendo a sua beleza e a sua essência na mente do povo crente. Aí escrevi uma peça chamada Roubaram o Natal em Gotham City. Faltando 4 dias para o Natal, roubam o Natal em Gotham City. Batman fica louco. Aí Batman não tem condição de responder sozinho. Todo mundo em Gotham City esperando que Batman ache o Natal. Aí Batman convoca a Liga da Justiça. Eu vou montando aqui, aí vem Super-Homem, vem todo mundo, vem Indiana Jones, vem Zorro, vem todo mundo. E o Super-Homem na peça era um super-homem sem vergonha. Malandro, preguiçoso. Um super-homem que não ajudava ninguém. O super-homem na peça era assim. Ele era um dos fantásticos personagens na peça. Mas ali passou o tempo e tudo. Um dia Jefferson, que fazia o papel do super-homem, veio jantar conosco lá em casa. Aí quando fomos agradecer o alimento, minha filha orou assim: Senhor, obrigado pelo alimento, pela comidinha. Obrigado que o super-homem está aqui em casa hoje. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, Deus faz tudo. Deus comanda. Deus rege a história. Se estamos aqui hoje de pé e com saúde, vestidos e agasalhados e alimentados, foi Deus quem nos fez. E nos deu tudo isso. Assim ele tinha uma noção profunda da soberania divina, em termos de consciência da presença de Deus. Este homem também merece nota máxima, nota 10. Eu tenho que adiantar. Vamos saber também nos versículos 30, 31, e chegamos no capítulo 32, o último da narração do contexto deste homem, da vida dele, que ele foi um empreendedor fantástico. Este homem vai fazer tanta coisa, tantas obras úteis, por isso que ele foi um excelente estadista. Assim, ele teve um cuidado no longo reinado que teve, de uma defesa nacional. Estamos cercados de inimigos, vamos nos proteger. Mas o rei da poderosa Assíria, o louco Senaqueribe, colocou os olhos em
Judá. E quis pegar Judá. E quis pegar as riquezas de Judá. E aqui vai ser literalmente a luta de um chihuahua com um pitbull. Lá vem o pitbull da Síria. E o chihuahua de Judá vai colocar o pitbull para correr. Assim sendo, Senaqueribe vem e ele vai enfrentar o tirano Senaqueribe e seu poderoso exército. Ele não vai se incomodar e se intimidar com o acampamento de terror em todo o cerco que Senaqueribe fez, aquele homem cruel. Senaqueribe, ele vai ofender a Deus, vai dizer que vai acabar com o povo. Mas Ezequias, ele não só defende o povo, ele defende a nação, ele defende o santuário. Senaqueribe ofende a Deus com palavras terríveis. Ezequias defende a honra de Deus. Precisamos de pessoas que saibam defender a honra do nosso Deus com apologia. Aqueles professores loucos, aquele seu colega que goza o tempo todo. Estou lendo um livro de Nietzsche, como ele fala contra Deus e contra os céus, ele solta impropérios. E é preciso dizer assim, esse homem é louco, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque Deus é, Deus faz, Deus está no seu santo trono. Precisamos ensinar os nossos meninos e meninas a terem uma boa apologia, uma defesa da fé. Então, em termos de comando e em termos de apologética, de saber em quem tem crido e como tem crido, esse homem também, ele recebe a nota 10. Mas pastor, por que o senhor fez uma introdução tão longa como essa? Já está na hora de acabar o culto, pastor. Pode ir para casa, eu vou continuar pregando, viu, gente? Para nos alertar. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo na Bíblia, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Esperança de mudar, esperança de crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar uma pausa de 2 minutinhos, para você ficar de pé, para você espichar bem aí seu corpo. Estamos em dias tão difíceis que eu tenho que dizer assim, para que a gente até dê um jeito aqui nas costas dos esqueletos e das esqueletas. Então vamos fazer isso, vamos ficar de pé um pouquinho e vamos dar uma pausa aqui. Sem precisar tanto sair do ambiente, eu pediria, tá bom, gente? Só se necessário. Que horas acaba aqui, reverendo, a escola dominical? Que horas acaba a escola dominical? Sim. Opa, muito obrigado, vou tentar parar antes até, tá bom? Não, tá bom ali, obrigado. Ok, gente, vamos sentar e vamos continuar? Precisa de mais tempo? Por que uma introdução tão longa, pastor? Para nos alertar. É possível você e eu, nós sermos muito bons de igreja, sermos muito bons de empresa e péssimos de casa. Conheço muita gente que é assim, boa de igreja, boa de dirigir reunião, boa de dirigir sociedade doméstica, bom de dirigir o conselho, bom de ser vice-presidente do conselho, presidente da junta diaconal, e participa da sinodal, e vai para cá. Eu conheço muita gente boa de igreja. Conheço muita gente também que prosperou na sua empresa. O avô começou com um negócio, o pai, ele ampliou o negócio, mas o filho, o neto do avô, no caso, prosperou aquele negócio. Está muito bem na empresa, está muito bem no seu trabalho, está muito bem na sua posição, é crente. Tem muita gente boa de igreja, tem muita gente boa de empreendimento, mas péssima em casa. Qual foi o problema de Ezequias, pastor? Por que que esse homem precisava colocar em ordem? O quê? Por quê? A sua casa. O que é que ele precisava colocar em ordem mesmo? Era a sua casa. E o seu problema tem nome: Manassés. Manassés. Quando Ezequias clama a Deus, eu sei que vocês estão rindo ali porque o coitado do Manassés está lá em cima, mas não é você não, Manassés. Esse aqui é mais ou menos, o outro é que era ruim.
Quando Ezequias adoece para morrer, vocês lembram da história? Ele vai pedir a Deus misericórdia. E Deus vai dar quanto tempo mais de vida para ele? 15 anos. Já pensou isso com você? 15 anos para colocar a casa em ordem. 15 anos para melhorar a vida. 15 anos para você fazer tantas coisas. Tem tanta gente que vai ao médico e faz uma pergunta: doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico diz assim: alguns meses. Assistimos filmes, sabemos de relatos de amigos e parentes e conhecidos. Parece que agora o tempo passa tão mais rápido, muito mais rápido. Mas 15 anos dá para fazer muita coisa, não dá, gente? Dá para orar bastante para o América ser campeão. Dá para fazer tanta coisa. Nesses 15 anos, é que Ezequias vai ter o filho Manassés. E parece que tudo que ele sabia desaprendeu. Parece que tudo que ele fazia não fez mais. O final de Ezequias vai ser um final assim, relaxando, relaxando, relaxando com o Senhor. No reino de Deus não importa tanto como você começa bem. No reino de Deus importa que você termine bem. Não foi Paulo quem disse? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A minha oração por você, pai, a minha oração por você, mãe, é que você complete a carreira. Começou bem, mas o que é que está acontecendo agora? Começou a diminuir a marcha, começou a desviar a visão, o olhar. Manassés, ele foi um grande e grave problema, uma das piores pessoas de toda a história universal, das mais cruéis, das mais insensíveis pessoas que a humanidade já ouviu falar. Alguns o chamaram de o Hitler dos tempos antigos. Maldade era a sua principal marca. Vocês lembram do nosso tema? Vamos repeti-lo? A fé, ela não começa na igreja, ela não começa na escola. Então não deixe a igreja criar o seu filho, porque ela não pode criar o seu filho nem a sua filha. Não pague a escola mais cara de Belo Horizonte, nem mesmo matricule os seus filhos na escola dessa igreja, achando que vai dar um jeito na criação desse menino, dessa menina. Já esteve no supermercado, já esteve num shopping center e viu um menino birrento, uma menina birrenta dando chilique. Já viu? Dando aquele chilique todo. Todo mundo que passa desaprova aquilo, ninguém aprova aquilo. Com os olhares, todo mundo vê a cena e depois todo mundo fica procurando. Procurando por quem? Eu nunca vi ninguém dizer assim: mas quem é o professor desse menino? Quem é a professora desse menino? Primeira pergunta que a gente faz, mesmo que a gente não verbalize, mas com os olhos, a gente está perguntando: cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino, dessa menina? Então a fé começa em casa. O que fez Ezequias, pastor, de tão mal, para o profeta de Deus vir falar com ele? O que pode você estar fazendo de tão mal, para que Deus nos traga lá de Goiânia, coloque no coração da UPH, traz o Jader aqui. O que é que Deus está fazendo conosco nessa manhã? Vamos tomar isso como: ó Deus, fale conosco. Ó Deus, use da sua palavra que é viva, eficaz, penetrante, para falar com a gente. O que fez Ezequias de tão mal? Quais foram os seus erros em casa? Primeiro erro de Ezequias: muito tempo no palácio, pouco tempo em casa. Tem muita gente assim. Pai, eu posso conversar com o senhor? Agora não, filha, agora não tenho tempo. Pai, eu posso falar com o senhor? Papai está no telefone agora, não posso. Pai, eu posso conversar com o senhor? Não, agora estou saindo para uma reunião. Tem muita gente que ocupa-se tanto com o ganhar coisas no mundo para trazer para casa, que estão perdendo seus filhos para o mundo. Não estão dando atenção, principalmente em assuntos espirituais. A pessoa que o seu filho mais confia é em você. Pai, eu estava lendo. Filho, não tem atenção agora não, filho, não tem tempo agora não. Pai, eu vi que... Não? Mãe, olha, eu estava percebendo que o meu amigo falou na escola. Não quero saber agora, não quero saber agora. Filhos fazem perguntas para os seus pais. Por isso que vocês precisam estar afiados com teologia básica, prática, concisa. E o que você não souber não é defeito seu. Vá atrás. Procure saber, seja honesto, diga: meu filho, minha filha, não sei agora, mas papai, mamãe, nós vamos procurar saber para dar resposta para você.
Há um ditado cristão grego antigo que diz: na lei de Deus, 3 grupos de pessoas erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Então, irmãos, vamos aprender, vamos administrar melhor o nosso tempo, vamos investir melhor numa vida devocional, numa vida de estudo da palavra de Deus. Tem muita gente ficando horas e horas e horas no seu local de trabalho, até para ganhar hora extra, até para fazer então trabalhos e mais trabalhos lá, ficando até tarde da noite, trazendo trabalho para casa. Muito tempo no palácio, pouco tempo em casa. Também uma sedução pela agenda. Não dá, não tenho mais tempo, estou sufocado pela agenda. E os gritos do secularismo abafaram o que o filho tinha para lhe dizer ou perguntar. A mesma coisa pode estar acontecendo com você agora. Não tenho tempo. Não posso participar dessas reuniões porque não tenho tempo. Não posso ir para o culto de doutrina porque não tenho tempo. Estou agora totalmente tomado pelo secularismo. É o secularismo de uma vida louca quem está conduzindo a minha agenda e a minha vida. Em terceiro lugar, até a intensidade pela causa e pela casa de Deus desproporcional a Deus em casa. A fé começa em casa. Se os filhos não veem fé na sua casa, mas só vê fé na igreja, o filho vai querer mudar para a igreja. Porque na igreja o pai é bondoso, atencioso, a mãe é atenciosa com todo mundo, em casa não. Quantos meninos e meninas não estão aqui sentados hoje como rapazes e moças, como senhores e senhoras? Não é culpa da igreja, é sua culpa, pai, é sua culpa, mãe, porque você não cuidou lá, e eles não viram lá, não quiseram vir para cá. Muita gente não está aqui hoje, não é culpa da igreja, não é culpa da escola dominical. Fizemos a nossa parte. Quem não fez a sua parte pode ter sido você. Em quarto lugar, ceder ao escapismo do quanto custa, eu compro, eu pago. O texto correlato da história de Ezequias, lá no livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 20, vai nos dar detalhes. Ezequias juntou muito tesouro. Ele sabia ser estadista. Ele trouxe muito tesouro para Israel. Juntou muito dinheiro. E tem muita gente assim, principalmente os homens. Matricula na escolinha de futebol, o que eu pago. Coloca em curso tal, o que eu pago. Contrata alguém para brincar com meu menino, o que eu pago. E as pessoas estão tentando ver se compram a ausência com a presença do dinheiro em cursos. Sendo ausentes da vida dos seus filhos. Em quinto lugar, a entrega da criação dos filhos a outros. Tem pais que estão falhando porque estão dizendo assim: professora, crie meu menino. Líder do departamento infantil, crie meu menino. O que fez Ezequias? Ezequias mandou buscar mordomos de onde? Da Babilônia. Teve um tempo que era chique contratar mordomos da Babilônia. Quem é esse? Esse aqui é Jarbas, mordomo que eu contratei da Babilônia. Tem muita gente pagando tão caro para que outros instruam seus filhos. Enquanto agora, Ezequias cada vez mais sai da vida de Manassés, mundanos babilônios entram na vida do menino. Manassés vai começar a reinar com 12 anos de idade. Já fazia 12 anos que os babilônios estavam trazendo informações babilônicas, mundanas, idólatras para Manassés. Praticamente nada de Deus. Tudo de Babilônia sinônimo de mundanismo para a gente hoje, né, gente? Em sexto lugar, aí ele abriu realmente os seus tesouros a estranhos. Veio uma comitiva da Babilônia e ele fez questão de mostrar para os babilônios o que ele tinha e o que ele era. E os babilônios viram, voltaram lá e deram relato. Aquela nação tem muito tesouro. Quem é que vai invadir Judá? A Babilônia. E vai levar tudo. Mas a Babilônia, vocês conhecem a história, começa tirando logo os seus jovens. Nabucodonosor manda recolher todos os jovens. Lembram da história de Daniel? Os jovens são meus. Depois a força motriz da nação. E depois toda a nação de Judá vai para o cativeiro babilônio. Escravos na Babilônia. Tem muita gente hoje que está tendo encontros com mundanos. Não posso ir na reunião de casais, porque eu tenho um encontro com outros casais. Nós vamos fazer uma festa regada a tudo que o mundo oferece. A comunhão agora é com os mundanos. Os filhos vão ter convivência com os mundanos. Todo mundo agora vivendo lá fora. Estão trazendo o mundo para dentro de casa.
Já visitei casas de presbiterianos que, chegando lá na sala, tinha um barzinho com copos, com uísques de várias marcas, de vários períodos. Reverendo, o senhor toma o quê? Não, meu querido, não tomo isso, não. Não, sabe o que é, reverendo? Isso aqui é o meu lazer. Isso aqui é um relax. Isso aqui é para eu receber meus amigos. Tem diminuído o número, tem diminuído a idade de pessoas que têm se envolvido com álcool e tem aumentado o número de meninos e meninas que têm se envolvido com álcool. Já a partir de 8 anos de idade tem meninos que estão começando a beber álcool. 8 anos de idade. Tem muita gente que acha que é chique ter um barzinho em casa. Chique para você. Pode ser o chiqueiro para o seu menino. Pode ser o chiqueiro para a sua menina. É impressionante o número de meninas bêbadas numa sexta-feira à noite em Belo Horizonte. Cuidado, pais. Tem esse negócio de minha cervejinha. Não tem esse negócio, não. Isso já é a Babilônia dentro da sua casa. E você agindo e reagindo como e com os babilônios. E assim criou-se Manassés. Criou-se Manassés como um monstro. E Manassés não só cresceu, como Manassés se transformou num dos homens mais perversos da história. E o que tem de filhos e crentes hoje perversos, cruéis, maus. Muitos desses ateístas da mídia vendendo livros já estiveram sentados no banco de escola dominical hoje. E assim Manassés criou-se dessa maneira, criou-se um monstro. Ele não só cresceu, mas ele se formou. Para a gente encerrar, o que fazer para colocar a sua casa em ordem hoje? O que tem a ver comigo, com você, uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, do que foi escrito, para que você possa aprender, para que você possa ser consolado, para que você possa seguir nesse caminho da paciência. Aí nós vamos abrir agora na carta aos Efésios. Não estarei lendo versículos lá, darei apenas um roteiro para vocês. E o meu desafio, essa semana, tomem nota desse roteiro e leiam a carta aos Efésios. Ontem à noite, para os que vieram, relembro, para os que não puderam estar aqui, aviso, naquele capítulo 6 de Efésios, filhos, obedecei aos vossos pais. Primeira vez que aparece a palavra pais ali, a palavra grega significa aos dois que lhe geraram, pais e mães. Do tipo, quem são os pais desse menino? Aqui está o homem, aqui está a mulher. Então ali, filhos, obedecei aos vossos pais, bem dentro da aplicação bíblica maravilhosa. Vimos aqui informações em Provérbios. Não se esqueça do ensinamento do seu pai, nem da instrução da sua mãe. Vimos aqui na história que as mulheres também estão presentes na criação e formação dos filhos. Assim sendo, a carta aos Efésios vai dizer para mim e para você no capítulo 6, versículo 1, obedeçam aos seus pais, pai e mãe incluídos. Mas versículo 4 diz que quem disciplina e admoesta é o páteres, é o pai, ele quem conduz a educação dos filhos em casa. Essa carta tem doutrina que dá vida, e a vida com doutrina praticável em toda parte, começando dentro de casa. Finalizo com esse breve esboço prático da carta aos Efésios. Quem sabe você pode bater uma foto, quem sabe você pode tomar nota, mas pratique, meu irmão, pratique, minha irmã. Quando chegar no final do slide, bata uma foto, por favor. Só vou liberar o celular agora, nesse momento. Doutrina. Sem doutrina você não se sustenta. Sem doutrina você engole tudo. Sem doutrina lhe arrancam dinheiro e lhe fazem promessas vãs que não existem. Mas quando você tem doutrina, você não só sabe o que está escrito, mas como está escrito, por que está escrito e para que está escrito. Então o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 da carta aos Efésios, nós vamos ter rica doutrina. E eu vou usar aqui a letra P para demarcar bem os capítulos em Efésios. Na parte doutrinária dessa carta, na parte que dá a base, alicerce, fundamento, nunca se esqueça disso. Nesses 3 capítulos, a ênfase é nossa posição em Cristo. Podemos repetir isso? Nossa, os cruzeirenses.
Os atleticanos. 2-0 para o Cruzeiro. Eu não sei se os atleticanos não sabem ler. Não é possível, gente. Nossa posição em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu acho lindo na carta aos Efésios, como Cristo é principal, primordial, preponderante. Ele nos deu em Cristo. Por Cristo nós temos. Por causa de Cristo nós recebemos. Cristo, Cristo, Cristo. Que nos nossos lares cantemos hinos com os nossos filhos, esses hinos que são heranças lindas e expressões de fé. Que não só a gente, adultos, mas os nossos filhos saibam cantar. Pois eu sei em quem tenho e estou que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro. Até quando? Até o dia final. Contem essas histórias dos hinos para os nossos filhos. Alguns desses hinos vieram em crises, dificuldades, guerras, provações, privações. E que nós possamos mostrar para os nossos filhos que nós estamos bem posicionados em Cristo. Segunda parte da carta aos Efésios. Aí é o nosso dever. Agora que sabemos. E agora? Agora que vocês ouviram essa mensagem. E agora? A palavra de Deus nos diz claramente: tornai-vos, pois, não somente ouvintes, mas... Nosso problema não é que nós somos bons ouvintes, é que nós somos péssimos praticantes. Assim sendo, o nosso dever. Temos deveres sociais? Temos. Temos deveres de posição aonde estamos. Se trabalhamos no governo, se trabalhamos na Casas Bahia, se trabalhamos onde trabalhamos, temos uma posição ali, um dever de cumprir horários, regras, honestidade, etc. e tal. Mas tudo isso vem de casa. Por isso que no capítulo 4, até o capítulo 6, versículo 9, vai ser o nosso dever. Deveres dos homens maridos, deveres das mulheres esposas, deveres dos filhos, deveres dos servos. Então, assim sendo, deveres. E aqui é o nosso, o que, gente? Está ali com a letra P? Procedimento esporádico, diário, dia após dia. No dia a dia, o nosso procedimento diário. Maridos, amai as vossas mulheres. Amai as vossas mulheres, diariamente. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque isso é agradável ao Senhor. Mas para uma mulher ser submissa a um marido, é bom que o seu marido seja um homem bom, prudente, sábio, que pensa, que defende, que organiza, que escuta também. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Tome nota disso, pai e mãe. Filho não tem querer, filho tem obedecer. Filho não tem querer, filho tem obedecer. Se ele aprender a obedecer, o querer dele vai ser domesticado. Mas se ele só tiver querer, ele não vai obedecer a ninguém. Você já tem visto isso na sociedade, não tem gente? Ah, pastor, não aguento mais meus filhos adolescentes, pastor. Meus filhos adolescentes, eu já vi isso tanto. Alguns pais chegam até a dizer para mim: eu tenho 2 aborrecentes lá em casa. Eu quero dizer para vocês que os aborrecentes existem. Os aborrecentes aborrecem muito na idade da adolescência, mas demais da conta só. Mas para ser um aborrecente, um dia ele foi criança. Geralmente os aborrecentes um dia foram crianças. Está você com 2 crianças dentro da sua casa? Você vai ver as unhadas que você vai levar, os botes que você vai tomar. Estava eu conversando com um empresário rico lá em São Paulo. O empresário rico mandou instalar no quarto dele 2 fechaduras tetra, com medo que o filho entrasse no quarto para bater nele. A que ponto chegamos, gente? Nosso procedimento diário. Por fim, nosso desafio, também diário. A nossa peleja diária. Capítulo 6, versículos de 10 a 29.
E assim nós concluímos um esboço dessa carta. Nossa posição em Cristo, nosso procedimento diário em Cristo e a nossa peleja diária revestidos com toda a armadura de Deus, para podermos ficar livres e resistirmos nos dias maus contra todas as ciladas do diabo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, como homens, como pais, como esposas, mães que vocês são. Ponham em ordem a casa de vocês. Comecem colocando em ordem a vida de vocês. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Há um cântico que a gente já cantou mais, que talvez faz tempo que a gente não canta. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E esse cântico lhe fala e me fala que é uma oração em que Deus pode quebrar a dureza do coração, Deus pode quebrar a ruindade, Deus pode quebrar a mentira, Deus pode quebrar a frieza, porque afinal de contas nós lemos que Ele nos fez como vasos para a honra e que Ele tem abastecido esses vasos de barro com um tesouro. Vamos cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ajude-nos, Senhor, a pôr em ordem os nossos lares, a começar em mim. Ajude os homens dessa igreja a serem homens de fé, andarem de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé deles, Jesus Cristo. E que eles cuidem da defesa, do abastecimento espiritual, do abastecimento físico e do amor na sua casa. Que as mulheres possam ser mulheres piedosas, bondosas, sábias, santas, que colhem das Escrituras tanta riqueza que é capaz dessas mulheres darem instruções. Tem muito menino que não foi para a bandidagem, tem muita menina que não foi para a prostituição, porque as suas mães lhe deram instruções. Dê-nos capacidade como pais de sermos aqueles que ensinam, que formam, que firmam e que instruem. Abençoe cada criança dessa igreja, cada criança desse lar. Livre-nos dos Manassés e dê-nos mais Timóteos, no caráter e na vida de meninos e meninas, que desde a mais tenra infância sabem as sagradas letras que conduzem à salvação. Obrigado pelo pastor da igreja, que instrui e alimenta esse rebanho, cuide dele, cuide também dos presbíteros que regem essa igreja em todos os aspectos e que cuidem também da vida espiritual e formativa dessa igreja. Abençoe a UPH, abençoe a SAF, abençoe a OMP, abençoe a UPA, abençoe os pré-adolescentes, se aqui se reunirem como tal, abençoe a UCP, a junta diaconal, o coral, a parte do louvor, que nessa igreja o seu nome seja louvado, glorificado, e que alguém entrando aqui possa dizer, Deus está nesse lugar. Porque vemos nas vidas o que se reflete dos lares. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Pastor, já pode vir, eu só vou terminar aqui de mostrar alguns livros.
mais livros para vocês. Eu tenho escrito parábolas modernas. Aqui a história de um ovo é para você conversar com seu menino, sua menina. Mas já vi muita gente instruir adultos também sobre os perigos de você achar algumas coisas e levar consigo. Este jovem aqui um dia está andando e ele acha um ovo. E ele começa a imaginar: que ovo é este? Este ovo aqui é de uma tucana? É de uma galinha? É de uma arara? Naquela curiosidade, levou o ovo para casa. Preparou o ambiente para o ovo vingar. Eu não vou contar toda a história não, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Mas aí não nasce uma tucana, um ovo de uma tucana, não nasce uma galinha, não nasce nada disso. Era o ovo de uma serpente. E ele então começa a criar aquela serpentinha tão bonita como o seu animal de estimação. Que linda que ela é, já veio até com chocalhinho grátis. E aí eu não preciso contar toda a história para você. A história é que um dia aquela cobrinha vai crescer. É sobre a história do pecado. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. A primeira parte, aí depois tem a segunda parte de como se livrar dessa cobra desgraçada. O nome dela é Peck. Como se livrar de Peck. Aqui está sobre autoridade, sobre limites dentro de casa. A história de um cachorro. Esse cachorrinho aqui de casa começou a olhar os cachorros da rua. Aquela cachorrada toda passando para cá, passando para lá. Os cachorros vão para onde querem em Belo Horizonte. Os cachorros fazem o que querem em Belo Horizonte. E eu fico aqui dentro totalmente limitado. Eles namoram com as cadelas que eles querem. E eu estou aqui preso. Ele vai ficar com raiva dos limites. Até que o tempo vai mudar em Belo Horizonte, viu, gente? Ele vai ver que a melhor coisa do mundo para ele é ter limites. Pais, coloquem limites para os seus filhos. Aqui tem um início de diálogo, de conversas, de orientações. Eu nem vou perguntar aqui quem já teve espinha. Espinha é terrível, né, gente? Espinha é uma desgraça. Aí você está toda bonitona, se arruma toda, aí vem uma espinha bem na ponta do seu nariz. Como pode isso? Aqui tem a ver com a autoestima, com como você deve cuidar da autoestima. Teologia bíblica, para que você possa conhecer melhor a teologia. Teologia não é coisa de teólogos? É também, mas é para casa, vale a pena. Incentivei esse livro ontem, Enriquecendo-se com a Bíblia. Volte para os princípios, volte para a fé. E Pink vai lhe dar tanta lição que você vai cair de joelhos dizendo assim: Deus tem misericórdia de mim, pecador. O último livro que eu falo para vocês aqui, quem tem filhos pequenos, que ganha a oportunidade de falar sobre a criação e o Criador. Também tem a história do Natal ali. Marcos, me ajuda aqui, presbítero, por favor. Aqui você vai trazer para o seu filho, aí você vai fazer isso. Olha, aqui está. Você vai começar a batizar por aspersão esse livro. Aí você vai batizando por aspersão, e daqui a pouco vai surgindo tudo. E você então vai mostrar para o seu filho, para a sua filha, como Deus criou o mundo e tudo o que há. Você vai instruindo o seu filho. E não se preocupe, depois que secar, aí volta tudo assim. E você continua. No outro dia, você pode... Não, pode sentar, presbítero. Tá bom, muito obrigado. E você vai mostrando tudo aqui para o seu menino, para a sua menina. Você pode fazer isso. É o livro mais presbiteriano que eu já vi na minha vida. Batizado por aspersão. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe vocês.